conflitos familiares, casada com o empresário Marcos Pinheiro e mãe do Davi Pinheiro, não é isso? Nós queremos cumprimentar neste instante a Nilvete e pedir que ela cumprimente então os nossos amigos que estão ligados aqui no programa Sintonia Jovem. Nós queremos com prazer cumprimentar todos os nossos amigos do Brasil, especialmente do Espírito Santo, da região metropolitana da Grande Vitória, e também esse povo querido aqui da cidade de Cochabamba, né, nessa oportunidade ímpar de estar aqui com esse povo bonito. E queria, nesse momento, mandar um abraço especial para todas as pessoas da comunidade adventista aqui do Caju, onde nós tivemos a oportunidade de estar nessa manhã. E, de maneira ainda mais especial, a nossa grande amiga Évila. Tivemos o privilégio de conhecer essa pessoa maravilhosa e esse grande abraço também vai para ela. Que deve estar ouvindo o nosso programa agora também, não é isso? Com certeza. Mas, Nilvete, é uma satisfação enorme tê-la aqui. Queremos dizer que a Nilvete está passando uns dias aqui, eu não vou dizer férias, né, mas de folga aqui na Bolívia. E nós tivemos a oportunidade de visitar alguns lugares aqui. E a gente está muito feliz de recebê-la aqui no nosso programa também, no nosso estúdio. A Nilvete é uma amiga nossa de longas datas e é um prazer enorme, viu? E nós a convidamos aqui para compartilhar um pouquinho para a gente do que é a vida profissional dela, do que é a rotina de trabalho dela. E a minha primeira pergunta para ela, aqui no nosso quadro Profissões de Fé, é o seguinte: o que é a profissão de assistente social? Eu acho interessante, Marcos, as oportunidades públicas, né? E principalmente utilizando o meio de comunicação como a rádio, ter a oportunidade de falar sobre essa profissão maravilhosa que eu escolhi para a minha vida. Eu tenho certeza que Deus escolheu para mim o serviço social, né? Porque eu sou muito feliz na profissão que eu tenho. Muitas pessoas me perguntam se eu não tenho vontade de atuar em outras áreas, e inclusive já comecei a estudar Direito, fiz pós-graduação em Recursos Humanos, mas eu amo o serviço social. Porque através da assistência social eu tenho a possibilidade de ver a mudança na vida de muitas pessoas. E isso me satisfaz muito. E contribui de forma direta, né, para a questão da melhor qualidade de vida, convívio, né, da sociedade. Isso seria. Porque a segunda pergunta seria justamente essa: o que faz, né, de fato, o assistente social? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer para os ouvintes, porque há muitas pessoas que ainda não entendem o que é ser assistente social. Como a profissão do assistente social, ela nasceu ligada à caridade, à filantropia, né, e já há alguns séculos, as pessoas até hoje confundem, né, o que é ser assistente social. O profissional de serviço social, ele é um profissional graduado, então ele tem um nível superior. Sim. Ele tem que ter registro em conselho de classe, assim como outras profissões. Sim. Porque existe uma fiscalização do exercício da profissão, porque não é qualquer pessoa que pode colocar numa porta assistente social, utilizar o termo, né? Sim, o título, né? O título e o termo assistente social para fazer qualquer tipo de atendimento. Nós temos no Brasil, né, especificamente, uma lei federal que regulamenta o exercício da profissão. Então, é importante saber que o profissional que está em um atendimento, seja ele público ou privado, ele foi capacitado para fazer esse atendimento, né? O assistente social, ele analisa, ele elabora, coordena e executa planos, programas, projetos, para viabilizar o acesso aos direitos sociais. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo agora pensem o seguinte: assistente social tem mais a ver com as pessoas de baixa renda. Eu eu entendo que isso é um mito, não é isso? Você poder esclarecer isso para a gente melhor? Então, eu costumo dizer o seguinte, resumir da seguinte forma: onde existem seres humanos, pode existir um profissional de serviço social. Porque as pessoas geralmente pensam que o assistente social é o profissional que atende os pobres, as pessoas carentes. Mas nós temos pessoas em vulnerabilidade social, não só do ponto de vista financeiro, né? Nós podemos ter, por exemplo, né, eu poderia citar muitos exemplos, mas com relação à questão da violência doméstica, por exemplo, não são apenas as mulheres pobres das classes sociais menos abastadas que sofrem violência doméstica. E se essa pessoa de uma classe social elevada, ela necessita do atendimento, ela vai ter, independente da situação financeira que ela está. Lógico que existem
né, programas sociais que são destinados a determinados públicos. Certo, os menos favorecidos. Sim, né, no nesse Brasil caso. nós temos, né, os programas de transferência de renda, o Bolsa Família, nós temos... Vocês coordenam esse projeto do Sim, Bolsa Família? sim. Fome Zero, o projeto também? Sim, Fome Deles, não esses programas estão dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil. E nós temos no Brasil uma política nacional de assistência social e um sistema único de assistência social. Sistema Único de Assistência Social? Muito interessante. Equivalente ao SUS, seria? Exatamente. Ele foi criado, elaborado nos padrões do SUS. Né? Nós temos leis federais, estaduais e municipais que garantem uma padronização e qualidade no atendimento à população, né, aos usuários dos nossos serviços. Isso aí, o direito de atenção por parte da assistência social é facultativo a todos, toda a população, pelo que você nos disse. A questão das pessoas mais carentes, as de condição social também equilibrada. Vocês atuam nas empresas privadas e também atuam como nas instituições, órgãos públicos, não é isso? Públicos. No caso, esse trabalho que vocês fazem no setor público, ele é semelhante ao que acontece na questão privada também, nas empresas privadas? Sim, você pode ter um assistente social atendendo uma pessoa, por exemplo, né? Vamos citar exemplo que eu acho que fica mais fácil para os ouvintes entenderem. A gente desenha melhor. Se você tem, por exemplo, um dependente químico, ele vai ser atendido dentro de uma equipe interdisciplinar, ele pode ter um atendimento do assistente social, independente de estar num atendimento público ou numa clínica particular, onde ele esteja pagando pelo atendimento. Você tem profissionais do serviço social na saúde, tanto em hospitais públicos como particulares. O assistente social ele pode estar atuando na escola pública, na particular, enfim, né? E quando a gente fala da questão do público, né, dos usuários, isso vai depender de cada serviço que é oferecido dentro do Sistema Único de Assistência. Por exemplo, eu trabalho hoje dentro de um município da região metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo, no Centro de Referência da Assistência Social. Certo. Nós trabalhamos com programas de atendimento e acompanhamento integral à família, onde nós buscamos prevenir a vulnerabilidade social. Mas dentro do Sistema Único de Assistência, nós temos aí os níveis de complexidade para atendimento. Certo. Eu, por exemplo, trabalho para prevenir a vulnerabilidade. Né? Dentro dos centros de referência da assistência social no Brasil, que existe hoje em quase todos os municípios do Brasil, nós temos aí todo o acompanhamento e execução do Programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Certo, assistência, né, a eles. Né? Além de todos os benefícios, aqueles eventuais, né, no caso de auxílio natalidade, auxílio funeral e tantos outros, isso de acordo com cada legislação municipal. Certo, isso depende do estatuto do município, né, do que seria... No caso, os eventuais, sim. Os programas de transferência de renda no Brasil, eles são gerenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o órgão, né, máximo da assistência no Brasil. Então, vocês manejam com dinheiro, né, ou seja, destina essas verbas que vêm do governo federal. Nós somos os profissionais que investigamos, ou melhor, não gosto de usar essa expressão, né? Essa investigação aí, as pessoas entendem como questão de polícia. Né? Avaliam. Nós avaliamos os critérios com critérios de elegibilidade, quais são as pessoas que serão alvo para a política específica. Para receber esses benefícios. Então, por exemplo, para o Bolsa Família hoje, um exemplo, as pessoas que ainda não ouviram sobre o programa. Hoje no Brasil, para ter acesso ao Bolsa Família, esse programa de transferência de renda, a família tem que ter renda per capita, por pessoa, por indivíduo, né? De até R$140. Aumentou, né? Eu me lembro de 116. De até R$140. Por exemplo, para o benefício de prestação continuada ao idoso deficiente, tem uma lei, que é a Lei Orgânica da Assistência Social no Brasil, que estabelece que para o idoso ou deficiente ter o direito a receber um salário mínimo por mês, ele tem que ter renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa em casa. Então, existem critérios. Para cada benefício, existem critérios. Quando há
a violação dos vínculos familiares, né, e a violação de direitos, aí não são considerados esses critérios de renda. Então, por exemplo, uma mulher que sofre, voltando ao exemplo da mulher que sofre a violência doméstica, certo, independente do nível socioeconômico, ela vai ter atendimento no serviço público. Está liberado para todos. Sim. Né? Precisou. Uma questão também que me surge aqui. Existe um código de ética, um padrão de comportamento para uma assistente social e que ele usa como base para dirigir a sua vida, para conduzir a sua postura? Com certeza. Nós temos um código de ética e os nossos conselhos, tanto o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos regionais, eles fiscalizam o exercício da profissão para saber se os profissionais que estão atuando se estão seguindo este código de ética. Então, por exemplo, nós temos a obrigação de manter sigilo sobre as informações prestadas em atendimento. Certo. Principalmente no caso de dependentes, violência em todos doméstica. Os casos, Sim, em todos os casos, né? Sim. Nós não podemos, de maneira nenhuma, quebrar esse sigilo. Por sinal, nem por determinação judicial. Nem por isso? A gente tem que falar em juízo apenas aquilo que for necessário, indispensável. E né? até o ponto que não comprometa tanto, Exatamente. Né, a questão da integridade moral, né, da pessoa. Exatamente. E é interessante esse assunto. E eu penso que talvez você está ouvindo nosso programa nesse instante e talvez passa por alguma circunstância dessa e acha que está sozinho no mundo, né? Na verdade, o profissional de assistência social, ele está preparado para atender pelo menos as necessidades mínimas ou básicas de qualquer cidadão, né? Isso independente da condição social, cultural, seria mais ou menos isso, Nilvete? Então, acho que a gente poderia aqui descrever né, alguns espaços de atuação do profissional. Interessante. Tanto em instituições públicas e privadas, o profissional ele atua, né, em hospitais, em escolas, em unidades de saúde, em centros de convivência, né? Existem programas específicos de centros de convivência para a terceira idade, para os idosos, a melhor idade. Sim, melhor idade. Nós temos terceira idade, melhor idade. A melhor idade, que já houve uma mudança cultural muito importante com relação, por exemplo, ao tratamento dos idosos, Sim. que antes, né, imaginava assim, quando ia fazer alguma atividade para idosos, imaginava sempre o idoso fazendo crochê. Reclamando das artroses. Exatamente. Hoje não. Hoje nós temos programas de inclusão, inclusive com cursos de informática, né? Idoso hoje... Uma vida ativa, né? Exatamente. Idoso hoje existe vida depois da terceira idade. Sim, durante a terceira idade e por toda a vida, né? A pessoa pode ter qualidade de vida. O assistente social também, ele trabalha na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Que é um problema sério no Brasil, né? Pois é. E várias organizações não governamentais, chamado terceiro setor, né? Sim. Nós temos aí um bom exemplo em todo o mundo, a ADRA. Inclusive, já tive o privilégio de trabalhar como assistente social em programas de abrigamento na capital do Espírito Santo, em Vitória. Nós tivemos ali a oportunidade de ver muitas pessoas sendo reinseridas à família. Lindo isso, né? Né? E é um trabalho muito gratificante. Maravilha. Nilvete, eu queria aproveitar essa parte da nossa conversa aqui e te perguntar o seguinte. É do nosso conhecimento que você faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu pergunto, para um assistente social, uma pessoa que vive uma vida tão agitada, pelo que eu vejo, porque maneja aí com vários grupos, né, tem contato direto com a população, e eu imagino que você enfrenta muitos problemas, pelo que eu vi aqui entre as suas graduações, mediadora de conflitos familiares, isso me vem à mente a seguinte pergunta: é possível num mundo como esse, nesse contexto que você vive, manter harmonia, manter os seus princípios, né, a sua fé, mesmo diante de tudo isso aí? Isso é um desafio, mas que para mim é um desafio muito gratificante. Hoje eu sou servidora pública, né? Fiz um concurso, sou servidora pública efetiva. Trabalho com políticos partidários, porque né, cada gestão né, é diferente uma da outra, uma pressão. Mas é imprescindível para nós, profissionais cristãos, mantermos os nossos princípios. Certo. E eu tenho certeza que manter uma vida na contramão do mundo não é fácil para nenhum cristão. Isso em qualquer área da nossa vida. Certo. E profissionalmente não é diferente. Mas o que me deixa mais feliz no meu trabalho e mantendo os meus princípios é como isso pode contribuir para a mudança de vida de algumas pessoas.
vida, né? Sim, existem pessoas que chegam para um atendimento, por exemplo, solicitando uma cesta alimentar. E que, durante o atendimento, eu tenho a possibilidade de fazer várias orientações e indicar alguns caminhos que, às vezes, aquela pessoa não conhecia. Para minorar o sofrimento. Exatamente. E fazer com que essa pessoa, e isso é muito importante para o profissional, todos os profissionais, inclusive o do serviço social, que é deixar que o indivíduo seja o protagonista da sua própria história. Que lindo isso. De não tomar, Profundo, de não tomar sim, as decisões e achar que o profissional tem que decidir por ele, dizer o que é melhor para ele. certo. Né? Não é esse o nosso papel. Nós temos que oferecer as possibilidades, os caminhos, as alternativas, as informações, inclusive dizendo para esse indivíduo sempre que ele é cidadão e que, portanto, ele é uma pessoa de direito e que ele pode fazer o uso de todos os direitos que ele tem como cidadão. Isso aí. Nilvete, eu vou te agradecer aqui do fundo do coração a sua participação e quero dizer que a gente foi muito abençoado aqui com esse momento que tivemos com você. E eu não sei se você teria um site, uma página na internet que a gente pudesse indicar para que as pessoas conhecessem um pouco mais do que é o trabalho do assistente social. Você conheceria algum em específico? Olha, nós temos Facebook, vários, né? sim. Vários. O primeiro que eu indicaria seria o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil. Certo. Então é www.mds.gov.br. Lá tem informações sobre todos os benefícios de transferência de renda, a Política Nacional de Assistência no Brasil. Nós temos os sites dos Conselhos Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social, e inúmeros outros que, né, se as pessoas acessarem esse que eu falei do NDS, lá tem vários links, né? E também acho muito importante aproveitar a oportunidade para dizer que no Brasil, né, nós temos, dentro da Seguridade Social no Brasil, a saúde, a previdência e a assistência. E dentro do site do MDS as pessoas vão encontrar alguns links para ter várias informações úteis. Muitas pessoas deixam de usufruir. Quais são os direitos deles? Sim, muitas pessoas deixam de usufruir de direitos porque não sabem que têm esses direitos. É verdade, então. Mas ok. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nilvete, fica o nosso abraço aqui e a nossa gratidão também pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço esse privilégio. Ok, obrigado.